Bora falar um pouco da Caixa Seguridade, que abaixo desses R$ 14 eu ando coçando para poder comprar e vou mostrar um pouquinho do porquê. As perspectivas para 2025, vamos falar de proventos e eu quero fazer um comparativo sincero com as outras seguradoras. Hoje, qual estaria melhor? Caixa, BBSE ou Porto Seguro? Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento, sem enrolação, bora lá? E eu tô fazendo esse vídeo na data de 17, porém antes da abertura do mercado. Ontem, ao final do pregão, a Caixa ficou cotada por 14,05. No último ano, uma queda de 2,43%. E desde os picos, na faixa próximo de R$17, a Caixa já caiu 16%, sem muitos motivos aparentes. E conhecendo um pouquinho das linhas de negócio da Caixa, hoje ela trabalha com 3 braços: o braço de seguros, acumulação e distribuição. Então o braço de seguros seria produtos voltados à proteção patrimonial e vida, em que a Caixa é líder no market share de habitacional, segundo lugar em residencial, 4,4% de market share de seguro de vida e 6% de fatia de mercado de seguro prestamista. E hoje, dentro da receita da Caixa, o negócio de seguro representa 46% das receitas, o que seria o primeiro lugar entre os 3 braços. O segundo braço seria de acumulação, que são produtos destinados ao acúmulo de recursos ao longo do tempo. E hoje a Caixa é terceiro lugar de fatia de mercado em previdência, com 15,5% de market share, em consórcio 3,3% e de capitalização 5,2%. E na representatividade da receita da Caixa, o negócio de acumulação é em torno de 26%. E o terceiro braço, que seria a distribuição, a Caixa detém corretora própria com rede de distribuição da Caixa Econômica Federal. Hoje representa 28% da receita total da Caixa Seguridade, 22% relacionado ao braço de seguros e 6% relacionado à acumulação. Agora falando um pouco do braço de seguros, a Caixa Seguridade é o player número 1 de seguros habitacionais e tem alguns itens que são muito difíceis de outras seguradoras replicarem, que hoje o seguro habitacional é obrigatório para quem vai fazer um financiamento. Então todo mundo que vai na Caixa financiar um imóvel tem que fazer um seguro. Normalmente os seguros duram mais que 10 anos. Uma sinistralidade estável e baixa. Percebam no gráfico ao lado o percentual de sinistralidade, que no primeiro TRI de 2025 ficou em 24,6%. Ou seja, a cada R$100 que a Caixa Seguridade recebe dos seus seguros, apenas R$24,6 ela retorna ao segurado. Então cerca de 75% fica, entre aspas, como lucro para a Caixa. Um efeito relevante de empilhamento, ou seja, com o passar do tempo você vai vendendo mais e mais seguros, e o primeiro seguro, como a gente havia falado, tem um duration muito longo, então você vai ficar com aquele cliente por diversos anos, e uma oportunidade boa de venda casada com outros produtos. E apesar da Caixa ser líder de mercado no seguro habitacional, há um bom ponto que eu gosto muito, é a diversificação. Percebam o percentual de prêmios emitidos no primeiro TRI de 2025, em que a maior parte realmente representou o seguro habitacional, porém a Caixa diversifica em seguros de vida, em seguro prestamista, em seguro residencial e outros seguros. E no quesito prêmios emitidos e crescimento, o crescimento composto da Caixa entre 2022 e 2024 foi de 7,5% ao ano, um ótimo crescimento. Agora falando do setor de acumulação, ele é o terceiro maior player em previdência, com receitas recorrentes, uma boa taxa de administração e saudável. E percebam a receita operacional, que entre 2022 e 2024 cresceu de forma composta 25,4% ao ano. E olhando por segmento, hoje 54% da receita de acumulação vem do braço de previdência, 29% do setor de consórcio e 17% do setor de capitalização. E todos eles tiveram um alto crescimento olhando o primeiro TRI de 2024 versus o primeiro TRI de 2025, setor de previdência em 7%, capitalização 19% e consórcio cresceu 34%. E percebam o tamanho das reservas da Caixa Seguridade. No setor de previdência, detém 179 bilhões de reservas de previdência.
No setor de capitalização, 2,6 bilhões, um acréscimo de cerca de 50%, e no setor de consórcio, 36,6 bilhões, um acréscimo de 62% ano contra ano. Já falando do braço de distribuição, então tem uma alta capacidade de geração de caixa, alguns pontos positivos, que é mandatório pela legislação brasileira, porque a legislação estabelece que contratos de seguro devem ser realizados por corretores de seguros devidamente habilitados. Então uma pessoa física, assim como eu e você, não pode diretamente ir na seguradora, tem que ter um intermediário. E outro ponto positivo seriam as receitas recorrentes desse braço. O crescimento entre 2022 e 2024 foi de 17,5% ao ano de forma acumulada, com receitas de corretagem. E outro ponto positivo é a diversificação na receita de corretagem. Percebam que 36% vem do braço de acumulação e 64% do braço de seguros. E dentro do braço de acumulação detém receitas de consórcio, previdência, capitalização, e no setor de seguros também seguro prestamista, seguro residencial, seguro habitacional, seguro de vida. Então, em todos os produtos do braço de acumulação e do braço de seguro, a Caixa também recebe por corretagem. E perceba o alto crescimento na corretagem, olhando o primeiro TRI de 2025 versus o primeiro TRI de 2024, principalmente no setor de consórcio, que cresceu cerca de 59%. Agora falando do desempenho mensal, que seria o desempenho de abril de 2025, para a gente ter uma certa ideia de como será o segundo trimestre da Caixa Seguridade. E hoje os analistas acreditam que o segundo semestre será de estabilidade versus os outros trimestres. No setor de previdência, a Caixa cresceu as suas reservas em 13%, enquanto o mercado, excluindo a Caixa, cresceu em 12%. E no setor de capitalização, houve uma arrecadação acumulada de 12 meses de 561 milhões, 11% versus os 4 meses iniciais de 2024, enquanto o mercado cresceu também em 11%. Aqui um detalhe negativo, que são as provisões técnicas da Caixa, que subiram em 47% versus 6,5% das outras seguradoras, excluindo a Caixa. Agora falando de seguros em prêmios emitidos, no total a Caixa emitiu 764 milhões, que foi uma queda de 7,5%, enquanto o mercado houve uma alta de 8,4%, e chama atenção o seguro prestamista, que a Caixa emitiu apenas 123 milhões, uma queda de 45%, enquanto o mercado cresceu em 17,9%, e a própria Caixa já destaca que essa variação foi influenciada pelo efeito da taxa Selic no custo do crédito comercial, resultando em um menor volume de prêmios emitidos. Então a Caixa já destaca que essa Selic um pouco mais alta do que o ano passado acabou prejudicando os prêmios emitidos. Agora já falando no setor de sinistralidade, hoje a Caixa detém uma sinistralidade média de 24,6%, enquanto o mercado tem uma sinistralidade de 43,8%. Então esse seria um detalhe muito interessante, porque a Caixa consegue fazer um bom trabalho nesse sentido. Para quem não sabe, a sinistralidade, se a Caixa recebe em um seguro habitacional R$100 por mês, em média ela devolve ao seu segurado em torno de R$24,6, enquanto o mercado devolve cerca de 43,8. Então a Caixa tem feito um ótimo trabalho nesse sentido. E mais uma vez chama a atenção o seguro prestamista, que subiu cerca de 8,6%, comparando os 4 primeiros meses de 2024 versus os 4 primeiros meses de 2025, enquanto o mercado, excluindo a Caixa, ficou praticamente em linha. Então esse foi um detalhe que aumentou um pouco a sinistralidade, porém no consolidado não houve tanto efeito assim. Aqui eu queria chamar a atenção para o resultado operacional e financeiro. Para quem não sabe, a Caixa detém uma carteira de investimentos que hoje rende 12,4% em média durante o ano, e que a maior parte fica em títulos pré-fixados. Também detém pós-fixado, pós-fixados em fundos, inflação, IPCA, IPCA em fundos e outros. E a carteira de investimentos da Caixa hoje gira em torno de 14 bilhões.
E falando do lucro líquido, hoje 31% detém dessa carteira de investimentos, ou seja, do resultado financeiro, enquanto 69% vem do resultado operacional. Para efeitos de comparação, hoje a BB Seguridade, 15% do lucro líquido vem do setor financeiro, enquanto 85% vem do setor operacional. Então, à medida que a Selic arrefecer, diminuir, isso pode acabar impactando no rendimento da carteira de investimentos da Caixa Seguridade, porém, provavelmente, o resultado operacional irá compensar, porque à medida que a Selic abaixa, acaba favorecendo as seguradoras. Então, particularmente, eu tenho zero problemas quanto a isso. Muitos analistas acreditam que a participação do resultado financeiro na Caixa Seguridade é muito elevada, porém, conforme eu falei, à medida que a Selic arrefecer e essa participação diminuir, provavelmente iremos ver uma alta no resultado operacional, compensando o resultado financeiro. E olhando nos últimos 12 meses, o desempenho da ação da Caixa ficou praticamente de lado. Tiveram altos e baixos, conforme mostrei no primeiro slide, porém ficou praticamente estável. Falando dos principais números, hoje apenas 20% das ações encontram-se em circulação, enquanto 80% encontram-se nas mãos da Caixa Econômica Federal. Um valor de mercado pelo preço de R$ 14,91 de 44 bilhões. E hoje a Caixa distribui cerca de 90% dos seus lucros em dividendos. Então, com esse número em mãos, conseguimos fazer uma projeção do lucro do segundo trimestre de 2025. E hoje a Caixa paga proventos de forma trimestral, em janeiro, abril, agosto e maio, e ela não demora muito a fazer o pagamento. Tem uma data com em aberto para o dia 1º de agosto e pagamento apenas 15 dias depois. E fazendo uma projeção, percebam que os dividendos de janeiro, de abril e de agosto são bem parecidos, na casa dos 31 a 32 centavos, e são pagos na forma de dividendos, ou seja, isento de imposto de renda. Então, se nós replicarmos os 31 centavos para o próximo pagamento de proventos, teríamos cerca de R$ 1,24, e se esse dividendo representa 90% de payout, conforme vem sendo praticado pela Caixa Seguridade, teríamos um lucro por ação de 1,37 e um lucro líquido para 2025 na faixa dos 4,13 bilhões de reais. E mostrando na minha planilha pessoal, o lucro líquido de 2024 foi de 3,7 bilhões, então projetei um pouco acima de 4,2 bilhões, um crescimento de cerca de 10% ano contra ano. Teríamos um PL projetado de 10 e com 90% de payout, teríamos um dividend yield bruto projetado de cerca de 9%, uma rentabilidade bem alta, e percebam que a Caixa tem uma rentabilidade bem alta de cerca de 58%. E agora, pegando um comparativo entre a BB Seguridade, a Caixa e a Porto Seguro, eu ainda acredito que a BB Seguridade esteja com melhores números e tem um dividendo altíssimo em aberto, com a data com para o início de agosto, cerca de 5,5% numa paulada só. Hoje, no quesito preço sobre lucro, a BB Seguridade seria a melhor entre as três. Em preço sobre valor patrimonial, seria a Porto Seguro, porém não é um bom indicador para a gente olhar nesse setor de seguridade, principalmente olhando a BB Seguridade e a Caixa Seguridade, que utiliza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal como seus distribuidores. O dividend yield que a BB Seguridade deverá pagar gira em torno na casa dos 10% e 10,5% para 2025, enquanto, conforme falei, a Caixa Seguridade deve pagar em torno de 9%. O ROI da BB Seguridade gira em torno de 80%, enquanto a Caixa Seguridade tem um ROI de cerca de 55%. E no crescimento de lucro dos últimos 5 anos, eles ficaram praticamente empatados em 17,56% e a Caixa Seguridade em 17,53%. E quem conhece o canal sabe que eu venho aportando na BB Seguridade, então vocês devem estar se perguntando por que eu estou querendo tanto aportar na Caixa Econômica, e eu acredito que hoje, entre os 13 e 14 reais, a Caixa esteja num bom momento de aporte para pagamento de bons dividendos e com boas perspectivas para os próximos anos. E também hoje a BB Seguridade representa 31,4% da minha carteira. Então, se esse aporte na Caixa Seguridade chegar a acontecer, seria para poder distribuir um
um pouco mais a minha carteira, diversificar um pouco mais, apesar de ser no mesmo segmento de seguradora, eu teria uma diversificação maior, visto que a BB Seguridade atua mais no setor rural, enquanto a maior parte da receita da Caixa Seguridade vem do setor habitacional. Então eu teria uma certa diversificação entre segmentos. E a Caixa Seguridade deverá divulgar os resultados do segundo TRI de 2025 no dia 11 de agosto e com certeza trarei vídeo novo aqui no canal para vocês. Mas me conta aqui, pessoal, entre as 3 seguradoras, qual delas vocês aportariam hoje? Caixa ou BB Seguridade? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.